Morreu hoje em São Paulo o jornalista Alberto Dines. 86 anos de idade e mais de 6 décadas dedicadas à notícia. Alberto Dines praticou, estudou e ajudou a construir o jornalismo brasileiro da segunda metade do século XX até os dias de hoje. Eu acho que o legado é a importância de ter destacado durante toda a carreira a relevância e a importância do jornalismo para a democracia. Dines nasceu no Rio de Janeiro em 1932 e começou a carreira de jornalista em 52. Começou cobrindo assuntos da vida artística, mas foi logo para a editoria de política. Ainda na década de 50, passou pela revista Manchete e pelo jornal Última Hora. Desde cedo inquieto e cheio de ideias, atuava em vários veículos de comunicação ao mesmo tempo. Em 1960, foi editor-chefe da recém-criada revista Fatos e Fotos e colaborava com o jornal Tribuna de Imprensa, que pertencia ao Jornal do Brasil. No mesmo ano, dirigiu o Diário da Noite dos Diários Associados. Um dos períodos mais importantes da carreira de Dines foi no Jornal do Brasil, na década de 60. Era um jornal que determinava os caminhos da imprensa brasileira, tanto de estilo como forma de fazer jornal, cobertura. O JB era uma perfeição e era dirigido pelo Dines. Alberto Dines assumiu o cargo de editor-chefe do Jornal do Brasil em 1962 e permaneceu nele até 73. Ele conduziu uma grande reforma, criou novas seções, os Cadernos do JB, que tornaram mais fácil para os leitores a tarefa de encontrar e ler as notícias. A mudança estimulou uma reestruturação gráfica de vários concorrentes. E foi no JB que ele publicou uma primeira página que se tornou um marco da carreira dele e do jornalismo brasileiro. No dia 13 de dezembro de 1968, o governo militar baixou o Ato Institucional número 5, o AI-5, que suspendeu as atividades do Congresso Nacional. Foi uma das medidas mais repressivas da ditadura, que já tentava amordaçar as redações dos jornais com a censura. A notícia foi para a Manchete sem uma crítica aberta, que era impossível. Mas o momento político foi descrito na previsão do tempo. Tempo negro, temperatura sufocante, o ar está irrespirável. O país está sendo varrido por fortes ventos. Havia esse tipo de jogo com a linguagem da previsão do tempo para fustigar a ditadura, mas também para alertar os leitores de que algo de errado havia com aquela redação. O jornalista também era professor da PUC no Rio de Janeiro. Naquele mesmo ano, criticou abertamente o regime militar num discurso de formatura e acabou preso por alguns dias. Mas não desistiu de driblar a censura com criatividade. No dia 11 de setembro de 1973, os militares chilenos depuseram o presidente Salvador Allende. A ditadura brasileira proibiu os jornais daqui de publicarem manchetes sobre o golpe. A primeira página do Jornal do Brasil naquele dia veio assim, sem manchete nenhuma e com um longo texto contando tudo o que acontecia no Chile. E entrou para a história do jornalismo. Ele foi um dos primeiros jornalistas a definir um caminho de redemocratização para o país na luta contra a censura e contra o Estado policial. Isso é importante porque quando ele abriu esse caminho, outros o seguiram e nós tivemos então a luta bem-sucedida pelo fim do regime ditatorial. Em 1975, foi diretor da Folha de São Paulo e criou a coluna Jornal dos Jornais, que saía aos domingos. E de 88 a 95, diretor do Grupo Abril em Portugal. Foi autor de livros e estudioso da história do jornalismo. Criou o Observatório da Imprensa, um espaço de debate sobre a profissão e um dos primeiros veículos na internet. Está no ar desde 1996. O jornalista deve ter a isenção para poder investigar e não estar atrelado a nenhum interesse comercial ou político, ou moral, ou religioso. Isso é da maior importância. Dines foi crítico da profissão que escolheu porque queria um jornalismo melhor. E foi crítico da política nacional porque trabalhava por um país melhor. Não tenho por que me envergonhar da história do Brasil. Quer dizer, houve episódios terríveis, tremendos, que viciaram a sociedade brasileira até hoje. Mas isso não quer dizer que eu vou ficar fazendo um ajuste de contas eterno sobre isso,
porque nós temos um caminho pela frente para corrigir esses. Alberto Dines morreu às 7h15 da manhã. Ele tinha sido internado aqui no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, há 10 dias, com uma gripe forte que evoluiu para uma pneumonia. A pedido da família, o hospital não divulgou mais informações sobre a causa da morte. Alberto Dines deixa mulher e 4 filhos do primeiro casamento. E segundo o jornalista Fernando Gabeira, que trabalhou com Dines, deixa também um legado para o jornalismo brasileiro. É o jornalista mais completo, mais dedicado, mais realmente íntegro no sentido profissional do que eu já vi, não é? É uma figura extraordinária. Pena que tenha morrido ainda, quando poderia ainda contribuir muito com as suas lições. O corpo do jornalista Alberto Dines vai ser enterrado amanhã no cemitério israelita de Embu das Artes, na Grande São Paulo.